Dá para investir sendo pobre e endividado? Você está com dívidas, o dinheiro não sobra no fim do mês, e ainda assim houve gente dizendo que precisa investir. Mas como, se mal dá para pagar as contas? Essa dúvida é muito mais comum do que parece, e a verdade é que ninguém começa a investir com dinheiro sobrando. O que faz a diferença não é o valor, e sim a forma como você organiza o que tem. Neste vídeo, a gente vai conversar de forma clara e direta sobre uma pergunta que muita gente carrega calada. Dá para investir mesmo sendo pobre e endividado? A resposta pode mudar a forma como você enxerga seu dinheiro hoje. Em primeiro lugar, analisar qual é o tamanho da sua dívida afinal. Antes de pensar em investir, você precisa entender exatamente o tipo de dívida que tem. Parece básico, mas muita gente só sente o peso da dívida no bolso e não sabe de onde ela vem, quanto realmente deve ou o quanto está pagando de juros. Existem dívidas que funcionam como um balde furado. Enquanto você tenta juntar dinheiro, tudo escorre pelos juros. É o caso de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos com juros altos. Nesses casos, investir sem resolver isso primeiro é como tentar correr com o pé amarrado. Você não sai do lugar. Mas nem toda dívida é igual. Um financiamento com juros baixos, por exemplo, pode coexistir com um plano de investimento simples, desde que você tenha controle dos prazos e saiba exatamente o que está pagando. O primeiro passo é esse: pegue papel e caneta, ou uma planilha no celular e escreva todas as suas dívidas. Nome, valor total, valor da parcela e taxa de juros. Só assim você vai saber onde está o buraco. Investir começa por aqui, entendendo para onde o seu dinheiro está indo, mesmo quando ele parece não estar indo para lugar nenhum. Segunda coisa a se pensar: começar a investir com pouco. É possível mesmo? Sim, é possível, e mais comum do que muita gente imagina. Investir não é coisa de rico. Hoje, dá para começar com R$ 1 em várias plataformas sem precisar abrir conta em banco tradicional ou pagar taxas absurdas. Mas aqui vai o ponto principal. Investir com pouco dinheiro não é sobre ganhar muito, e sim sobre criar o hábito. Quando você começa com valores baixos, está treinando seu cérebro a separar um pedaço da sua renda, por menor que seja, para um objetivo que vai além do mês atual. É como ir para a academia. No começo, o resultado não aparece, mas o corpo começa a se adaptar. Outra coisa, mesmo com dívidas, você pode investir, desde que entenda qual é o seu objetivo com isso. Se for uma reserva de emergência, por exemplo, guardar R$ 20 por mês já muda o jogo em alguns meses. Esse pequeno valor pode evitar que você pegue um novo empréstimo no próximo aperto. Ou seja, investir com pouco não é sobre valor, é sobre direção. Quando você começa, mesmo com pouco, você muda de posição, deixa de ser só devedor e começa a se tornar alguém que constrói. Terceira coisa a se fazer: organizar as finanças antes de investir. Pense, o que você precisa ajustar? Antes de colocar qualquer dinheiro em investimento, é essencial organizar minimamente suas finanças. Isso não significa fazer planilhas complicadas ou seguir regras impossíveis. É começar enxergando a sua realidade como ela é. Primeiro ponto: quanto entra e quanto sai por mês? Parece simples, mas muita gente não sabe responder essa pergunta. Pegue os últimos extratos do seu banco ou aplicativo de pagamentos e veja onde o seu dinheiro está indo. Gasto com delivery, parcelas esquecidas, assinaturas que você nem usa mais, tudo isso precisa aparecer. Segundo ponto: defina prioridades. Se você tem dívidas com juros altos, como cartão ou cheque especial, elas devem ser atacadas primeiro. Mas ao mesmo tempo, se você conseguir reservar nem que seja R$ 10 por mês, enquanto organiza essas dívidas, já estará criando um novo comportamento. E aqui vai um conselho direto: corte o que não faz falta. Isso não é sobre viver no aperto, mas sim sobre abrir espaço para respirar financeiramente. Você não precisa parar de viver, só precisa ajustar o foco. Organizar as finanças é o meio do caminho entre o caos e o investimento. Sem isso, qualquer passo pode parecer em falso. Quarto passo: reserva de emergência. Por que ela vem antes de qualquer investimento maior? Antes de pensar em investir para ganhar mais dinheiro, o ideal é montar uma reserva de emergência. E não é só uma dica, é o que vai evitar que você volte para o zero na primeira dor de cabeça financeira. A reserva de emergência é um dinheiro guardado para imprevistos, uma geladeira que quebra, uma consulta médica, uma demissão inesperada. Situações assim não avisam quando vão chegar. E se você não tiver nada guardado, a única saída vai ser dívida nova.
O valor ideal dessa reserva depende da sua realidade. Se você é autônomo ou não tem uma renda fixa, o ideal é guardar de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Mas se isso parece impossível agora, não se preocupe. Comece pequeno. Juntar R$ 500 já é muito melhor do que não ter nada. E com o tempo você vai aumentando esse valor. Onde deixar essa grana? Em um investimento seguro, que tenha liquidez diária, ou seja, que você possa sacar a qualquer momento. O Tesouro Selic ou alguns CDBs com liquidez imediata são ótimas opções para isso. A reserva é o seu escudo, é o que te protege de voltar ao ciclo das dívidas quando algo sai do controle. Quinto passo: quando vale a pena investir, mesmo com dívida ativa? Essa é a dúvida que trava muita gente. Devo investir mesmo estando devendo? A resposta é: depende da sua dívida. Se ela tem juros altos, como cartão de crédito rotativo, cheque especial ou empréstimos com taxas abusivas, o melhor caminho é focar em quitá-lo quanto antes. Isso porque o rendimento de qualquer investimento seguro e acessível dificilmente vai superar os juros que você está pagando. Ou seja, nesse caso, investir antes de pagar é prejuízo. Agora, se sua dívida tem juros baixos, parcelas fixas e está sob controle, como um financiamento de imóvel ou um empréstimo consignado, talvez valha a pena começar a investir aos poucos, especialmente se você já organizou suas finanças e consegue separar um valor mensal. O ponto é entender que investir não precisa ser tudo ou nada. Você pode sim criar um plano dividido. Uma parte vai para quitar as dívidas, outra, mesmo que pequena, vai para construir sua reserva ou começar a investir com consistência. Investir mesmo com dívida não é irresponsável, desde que você saiba o que está fazendo e por que está fazendo. O erro é ignorar a dívida e fingir que ela não existe. Isso sim pode te afundar. Passo 6. Qual o melhor tipo de investimento para quem está começando com pouco dinheiro? Se você está começando agora, com pouco dinheiro e uma vida financeira apertada, seu foco deve ser em investimentos simples, seguros e que permitam resgatar o valor a qualquer momento. Nada de arriscar tudo em promessas de retorno rápido. Esse é o tipo de atalho que costuma virar armadilha. O mais indicado nesse começo é buscar aplicações com liquidez diária e rendimento acima da poupança. 2 exemplos. Tesouro Selic. É um título público, seguro, fácil de aplicar e ideal para quem está montando a reserva de emergência. Você pode começar com menos de R$ 100 e acompanhar seu dinheiro crescendo com o tempo. CDB com liquidez diária e 100% do CDI ou mais. Muitos bancos digitais oferecem esse tipo de investimento. Eles funcionam como um empréstimo que você faz para o banco e, em troca, recebe rendimentos diários. Evite entrar em ações, criptomoedas ou investimentos com promessas de lucros altos nesse início. Isso pode parecer tentador, mas se seu orçamento é apertado, qualquer perda machuca e pode te desmotivar logo no começo. Seu objetivo agora é construir base, não correr riscos. Ganhar pouco e com segurança é melhor do que perder tentando correr atrás do tempo perdido. Passo 7. Disciplina vale mais do que valor. O segredo de quem sai do aperto. Muita gente acredita que só dá para mudar de vida quando começa a ganhar mais. Mas o que realmente faz diferença é a disciplina. E isso vale tanto para quem ganha muito quanto para quem vive no limite. Guardar R$ 10 por semana parece pouco? Pode ser. Mas se você mantiver isso por um ano, já terá mais de R$ 500. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas começam empolgadas, tentam guardar muito de uma vez, se enrolam e logo desistem. O segredo está na constância, não na quantia. Disciplina também é ter um plano e seguir mesmo quando parece não fazer diferença. É cortar um gasto aqui, guardar um troco ali, evitar uma compra por impulso. E não se engane, a disciplina só nasce quando você tem clareza sobre o que está buscando. Se seu objetivo é sair das dívidas, construir segurança ou ter mais tranquilidade no futuro, essa meta precisa estar viva na sua cabeça. Mais importante do que o valor investido é a frequência com que você faz isso. Quando o hábito se forma, a quantia aumenta naturalmente e o resultado aparece com o tempo.